porque bem-aventurados são aqueles que acreditam sem ter visto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriés, do Percor Maria, nesse dia aqui, 16 de abril de 2023, nós estamos então aí, praticamente, né, nós falamos aqui o segundo domingo do tempo da Páscoa, na realidade é o primeiro. Semana passada nós celebramos então aí a Páscoa, corremos a semana toda na oitava, e hoje, então, é chamado também aqui na Alemanha, né, Weißer Sonntag, que é o Domingo Branco, que a maioria das pessoas dos nossos catequizandos de primeira comunhão fazem a primeira comunhão nesse domingo, mas também hoje é o Domingo da Misericórdia, né? Em alemão é Barmherzigkeit Sonntag. É o domingo, então, aí da misericórdia, instituído por São João Paulo II, também aí com o embasamento de Santa Faustina Kowalska, que ela é a propagadora da misericórdia de Deus. Hoje o Evangelho é de João, capítulo 20, versículo 19 a 31, e é o Evangelho de São Tomé. Todos nós aqui sabemos qual que é o enredo do Evangelho, né? Tomé não estava, Jesus então ali aparece, sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos ali e entra com as portas ali fechadas. E aí então os discípulos depois disseram, né, para Tomé: nós vimos o Senhor. E Tomé então, incrédulo ali com aquela situação toda, né, diz claramente: se eu aqui não vir, se eu não tocar, né, se eu não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, se eu não meter o meu dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, não creei, não acreditarei. Super interessante é que São Gregório, aqui, ele faz um comentário que ele é muito propício, né? Porque fala sobre infidelidade. Todos nós somos infiéis, né? Eu lembro muito bem de Santa Teresinha, quando Santa Teresinha dizia, né? Eu não sou fiel sempre, mas eu não desisto nunca. Não é por acaso que aquele discípulo eleito estava então ausente. A clemência celestial conduziu tudo de maneira espantosa para que esse discípulo incrédulo, quando apalpasse o seu mestre, as feridas da carne, sarasse em nós a ferida da infidelidade. Com efeito, a infidelidade de Tomé aproveitou mais a nossa fé do que a fé dos apóstolos que creram, pois à medida que ele é reconduzido à fé pelo toque, nossa mente põe de lado toda dúvida e é consolidada na fé. A infidelidade de Tomé valeu muito mais para nós, né? Nós temos muitas dúvidas a respeito da fé, às vezes nós não compreendemos tudo aquilo que a nossa fé implica e necessita, mas só que a diferença é você aqui não entender, não saber como se dá, mas acreditar que Deus ele é todo-poderoso. O problema de Tomé aqui é que de fato mesmo, né, a sua infidelidade, né, ele era infiel ali, não acreditava mesmo de fato, não acreditou mesmo de fato. Mas quem de nós aqui pode chegar e pode julgar Tomé? Alguém pode chegar e julgar Tomé depois de todos os acontecimentos da Semana Santa? Jesus preso, Jesus maltratado, viram Jesus morto na cruz, no sepulcro. Quem de nós aqui, pela pressão que estava vivendo os apóstolos, pela pressão do momento ali de perseguição, eles tinham medo também de morrer. Eles tinham também medo de morrer. E olha que o medo, né, pelas circunstâncias, né, olhar o que está acontecendo ao redor, isso dá, de fato, aí, às vezes nós até sucumbimos, né? Eu lembro de tantos mártires que não sucumbiram pelas ameaças dos seus algozes, né? É preferível
estar ao lado de Deus, é preferível morrer por causa de Deus do que sucumbir. E hoje, nós vivemos hoje aqui num contexto onde que as pessoas sucumbem muito, né? Nós vivemos hoje num contexto onde que as pessoas colocam o seu acreditar, o acreditar delas segundo as circunstâncias. E o medo aqui, o medo de você ser colocado de lado, né? Nessa aspiral do silêncio, né? O medo de você ser colocado de lado por não ter aqui uma opinião definida, você tem mais medo de perder o prestígio dos outros, a gente tem muito mais medo de perder o convívio social do que perder ali o prestígio diante de Deus, né? De agradar a Deus. E hoje a gente se deixa levar muito pelo meio, né? E aí então não aconteceu isso com Tomé, lógico, Tomé com a sua incredulidade ali, ele falou e os outros devem ter tentado com certeza dizer, não, nós vimos mesmo isso e isso, e falou, não, tá, então também eu quero ver então de uma maneira diferente. E aqui esse ver é muito interessante que Santo Agostinho diz, né, que o Senhor não disse me tocaste, e sim me viste, então acreditastes. Porque a visão é, de certa forma, o sentido geral. Na linguagem do dia a dia, a visão costuma ser empregada no lugar dos outros 4 sentidos. Por exemplo, dizemos, ouve e vê como soa bem, cheira e vê que bom cheiro tem, prova e vê que bom sabor, toca e vê como está quente. Por isso aqui diz o Senhor, mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Ora, o que é isso senão dizer, toca e vê? Tomé, contudo, não tinha os olhos no dedo. Logo, quer em referência ao olhar, quer em referência ao toque, isto é, o que diz o Senhor, crestes porque vistes. Alguém ainda poderia sugerir que o discípulo não se atreveu a tocar quando o Senhor se ofereceu para ser tocado. Então, o ver, né? O ver é muito importante. Ver as maravilhas que Deus faz conosco no dia a dia, no sol, nas estrelas, na lua, né? A gente está aqui vendo, nós estamos enxergando as maravilhas de Deus presente em nós, sem Ele se aparecer. Ele não apareceu, a gente vê as maravilhas dele. Como dizer que Deus não existe? Como olhar para a Eucaristia, olhar para a igreja, olhar para os sacramentos e dizer que Deus não existe? O tanto de coisa que a igreja resiste nesse tempo, mais de 2000 anos resistindo, a tantas pessoas ruins, a tanta gente de má intenção, e a igreja ainda sobrevive ainda porque nós estamos aqui vendo, não tocando, que a divindade de Deus, que o mundo é conduzido pelo Senhor, que o mundo é conduzido por Ele. Que inveja de Tomé hoje. Que inveja de Tomé de poder tocar o Senhor e acreditar mais ainda. Mas o Senhor diz ainda claramente, bem-aventurados são aqueles que não tocaram, não viram sensorialmente, né? Não viram o Senhor de carne e osso. Bem-aventurados são aqueles que acreditam sem ter visto. É você, sou eu. E essa frase movimenta a nossa vida. Essa frase movimenta a nossa fé e o nosso viver. A infidelidade de Tomé serviu muito mais para nós, porque bem-aventurados são aqueles que acreditam sem ter visto. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.